Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o RVBA, o Rio Bravo, né? O fundo de renda varejo do Rio Bravo, aquele fundo que era agência, agora está se transformando já há um bom tempo, né? Se transformando num excelente fundo que, ao meu ver, eleva o quesito da própria Rio Bravo como gestora, né? Que ela é uma gestora que não agrada muito o mercado, mas com o RVBA me parece que ela está tomando um certo rumo. Mais um mês aí acompanhando, e aqui pessoal, a gente vai ver que teve o vídeo que inclusive eu vou deixar na descrição aqui, que eu falo sobre a negociação da DocLob, da compra dos imóveis da Pernambucanas. Eu fiz um vídeo separado sobre isso, até para explicar a questão do racional da compra, que ao meu ver foi uma compra que não foi muito bem feita e a venda foi boa, mas uma venda boa não melhora uma situação de uma compra mal feita. Bom, vamos lá, mais um mês aí, o relatório de julho. Aqui pessoal, nada de novo, não tem nenhuma alteração, porque ainda nem a questão da venda e nem a questão das compras entraram nesse relatório ainda. Mas aqui a gente vai falar sobre os destaques, né? Então o fundo mais um mês distribuindo R$1, resultado de 81 centavos, mostrando que ele ainda tem reserva distribuindo. A questão da venda da DocLob, como eu falei para vocês, e da compra dos imóveis da Pernambucanas. Aqui avanço na locação de 2 imóveis vagos para uma rede academia, que a gente já tinha falado isso no mês passado, e a questão da proposta para emissão, para aquisição do RBED, como a gente já falou também, mas não custa relembrar. Então, pessoal, primeiro ponto aqui, o fundo gerou 81 centavos, pagou R$1. A parte da alienação da DocLob, pessoal, eu vou passar rápido, eu vou passar direto aqui, porque tem um vídeo que eu fiz detalhado sobre essa aquisição, sobre essa venda, então eu vou deixar aqui na descrição também. Sobre o portfólio da Pernambucanas eu também falei, mas eu quero falar alguns pontos que são importantes aqui, porque eu acabei não falando naquele vídeo, que eu foquei mais naquele vídeo na questão da venda do imóvel da DocLob. Então, pessoal, só para a gente lembrar que é uma aquisição total de 75 milhões, ABL de 11.649 metros quadrados, aqui aquela mesmo esquema de compra através de Sellers Finance, ou seja, ele começa a receber o aluguel, mas não pagou tudo ainda. Então, se você pegar o dividend yield inicial de 13,8, aqui, pessoal, eu peguei alguns dados. Esse cap rate de 8,9 tá no fato relevante, e eu já vou explicar o porquê que eu coloquei ele aqui. Só pra gente ver, pessoal, a questão da compra foi 25 milhões, vai ser pago agora, provavelmente em setembro. 20 milhões 60 dias após essa primeira pagamento, e a segunda parcela aqui, ela pode ser paga em cotas do fundo, através da subscrição, inclusive da emissão. As outras duas parcelas não, essas são em cash mesmo, em dinheiro. 5 milhões 6 meses após a primeira e 25 milhões 12 meses após a primeira, todas corrigidas pelo IPCA. O que faz com que o fundo ele tenha um dividend yield, um yield do primeiro ano de 13,8%, exatamente por causa dessa compra parcelada. E aqui, peraí, pessoal, e aqui eu peguei esse cap rate aqui de 8,9 exatamente porque é basicamente o mesmo cap rate daquela compra que o HGRU fez dos imóveis da Pernambucanas, exatamente o mesmo, cap rate de 8,9. E aí, pessoal, isso aqui é legal porque o RVBA, eu entendo que ele está tomando a mesma postura que o próprio HGRU. Primeiro, fazer compras boas para poder mais para frente ganhar com a valorização do ativo, como o HGRU vem fazendo há muito tempo com os imóveis da Pernambucanas, e parece que o RVBA gostou da ideia e está fazendo isso também. Obviamente que eles não colocam aqui, eles até falam aqui, imóveis e aquisição possuem características extremamente valorizadas para o varejo, o que garante eles uma liquidez expressiva tanto na venda quanto na locação. A questão dos imóveis, né, que pontos varejistas apresentam vocação indiscutível para o varejo, fachadas amplas, etc. Então, aqui é um tipo de compra que o fundo fez exatamente já com viés para poder vender lá na frente em relação à questão o mesmo esquema que o HGRU faz. E aqui, pessoal, um ponto importante, que acho que eu já falei isso algumas vezes. Obviamente, pessoal, quando um fundo imobiliário
ele tem um objetivo principal dele, que é a renda. Ou seja, é ele comprar o ativo, alugar e pagar a renda. E, obviamente, não é interesse do fundo vender, porque senão ele perde o principal. Os próprios fundos da CSHG, hoje Pátria, eles colocam isso, acho que eles colocaram em alguns relatórios anteriores, falando que quando você tem um evento de venda, obviamente o seu não recorrente aumenta, porque você tem um lucro distribuído dessa venda, porém o recorrente diminui, porque você deixa de ter um imóvel gerando renda. Então, quando a gente está falando que não é um fundo de desenvolvimento, de um fundo de tijolo do tipo renda, o principal objetivo dele não é a venda do imóvel, e sim a renda. Porém, a negociação no mercado imobiliário envolve venda também. Então, o fundo ele tem que pensar nisso. Por isso que, quando a gente fala de venda de ativo, de compra de ativo e ganho de capital, quando que você ou o fundo imobiliário tem lucro numa venda? É quando você compra bem, você paga bem. Você paga bem o ativo. E a gente viu em alguns casos, como a gente viu nessa questão do próprio imóvel da Doc Lobo, que gerou uma TIR de 8%. Acho que foi CDI mais 2 ou IPCA mais 2. Ou seja, não valeu a pena. Porque você teve uma compra muito ruim e a venda ela foi boa, porém ela não apaga a compra ruim. Então o fundo não teve lucro. Assim, um lucro expressivo que ele poderia ter porque a compra foi mal feita. Então isso é muito importante vocês entenderem que o fundo ele tem um bom resultado numa venda em função do preço que ele pagou. Porque se você tem, por exemplo, você vai lá e vê um ativo que... E isso acontece muito, eu expliquei isso para vocês muito em alguns casos do próprio RVBA, que o valor de venda é igual ao mesmo valor do laudo, mas ele tem um lucro em relação ao preço de aquisição. Acaba que você não tem um lucro expressivo, porque você simplesmente tem só a valorização na sua mão. E às vezes essa valorização a reavaliação do imóvel, se a reavaliação do imóvel for abaixo da inflação, você teve perda para a inflação. E mesmo você tendo lucro, porque, por exemplo, você comprou por 10 e vendeu por 15. Porém, quando o imóvel foi avaliado nesse momento da venda, ele foi avaliado por 15. Então, olha só, você teve um lucro de 5, porque você comprou por 10 e vendeu por 15, porém, você não tem uma variação real, um lucro real, porque ele está avaliado em 15. Imagina se a inflação no período foi de 6. Ou seja, o imóvel ele foi reavaliado nesse período, porém, em função de N fatores, foi avaliado abaixo da inflação, então você não teve um lucro real. E por isso que eu sempre falo para vocês tomarem muito cuidado na questão de não recorrente, tem que avaliar qual de fato foi o resultado dessa venda, porque ela precisa ser acima do valor de avaliação. Porque se ela não for acima do valor de avaliação, obviamente a gente tem que pensar, também tem que ver se tem vários imóveis que se valorizam acima da inflação, aí beleza. Mas quando o imóvel se valoriza na inflação ou às vezes abaixo, se ele vende no valor de avaliação, mesmo tendo lucro na operação, porque ele vendeu mais caro do que ele pagou, o seu lucro é zero, ou até às vezes seria muito melhor você ter deixado o dinheiro rendendo num título atrelado à inflação que você teria mais retorno. Então, esse é um ponto importante para vocês sempre avaliarem. E aqui a gente está falando de uma belíssima compra, com uma probabilidade muito grande de o RVBA fazer a mesma coisa que o HGRIO faz ao longo da história dele, que é vender os imóveis com muito lucro, né? Acima, inclusive, é só vocês pegarem os laudos de venda dos imóveis do HGRIO, sempre 40%, 50% acima do valor de avaliação. São coisas muito grandes. Bom, aqui são os imóveis do fundo, né? As compras, né, de Pernambucanas. Aqui estão os imóveis. Então, o fundo ele vai passar de 71 para 84, aqui a aquisição Pernambucanas mais RBED, né? A gente já sabe, a gente já viu isso. E aqui, pessoal, lembrando que você cotista da RFBA, eu acho que esse vídeo, eu não sei se esse vídeo está saindo exatamente no dia 20. Eu vou até, não sei, eu vou até tentar ver se eu coloco ele. Então, hoje eu vou ver, eu acho que eu vou colocar ele para sair no dia 20. Que é o dia limite para você, cotista, votar. Então, se você, cotista, ainda não votou, vai lá no
entra aqui nesse link, né, baixa o fato relevante aí, o relatório, clica aqui que você vai ver como é que você vota para aprovar a questão da emissão para aquisição do RBED mais a Pernambucanas, porque uma parte dessa emissão, inclusive, é para compra desses imóveis da Pernambucanas, tá? Aqui tem toda a questão de como fazer, né? Tem tudo explicadinho aqui. Aqui isso a gente já falou. Que mais? Aqui são o fundo hoje ele tem 8 imóveis vagos com vacância física de 7,3. Eles consideram que zerando essa vacância você tem um aumento de 8 centavos por cota. Aqui a questão das academias, né? Teve um grande aumento em termos de visitas, né? Em 2024, até em função do mês passado. Aqui, pessoal, o resultado do fundo a gente já sabe, né? Ele gerou 81, distribuiu R$1, distribuindo reserva. Aqui o fundo novamente com R$1 por cota. Aqui a gente vê, né, que o fundo tem alguns meses que ele dá uns resultados muito grandes, inclusive a própria venda do Adoc Lobo entra nesse ponto aí. Bom, acho que era isso, pessoal. Mais um mês, acho que o número de cotistas também aumentou bem, 3 mil cotistas. Aqui a questão da diversificação do fundo, né, que ele vem, inclusive, reduzindo muito a questão de agências bancárias. Eu gosto muito do jeito que o fundo mostra essa questão das cores, né? É muito, muito bacana. Que a questão de patrimônio como por locatário, né? Diminuindo bastante a questão de bancário. Com a entrada do RBED mais esses pernambucanas, vai cair de 36, se eu não me engano. E esse fundo, questão de anos aí, era 100% agência bancária. Que o cronograma dos vencimentos como eu falei, é legal, que mostra a cor mostra qual é o inquilino, bem legal isso. E acho que é isso aqui, pessoal. Aqui todos os imóveis, né? Obviamente muito imóvel de banco ainda, mas está reduzindo. A questão da alavancagem, eles mudaram um pouco a apresentação, mas continua a mesma coisa. O fundo tem caixa tranquilo para pagar isso, uma dívida baixíssima, super gerenciável, ainda mais entrando dinheiro aí vindo a emissão, embora acho que nessa emissão aí não deve sobrar praticamente nada aí em função dessas compras aí. Beleza, pessoal? Era isso. Mais um mês acompanhando o RVBA. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.